Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a vida como espetáculo. Aliás, estamos em plena Copa do Mundo. E nada mais evidente como espetáculo que uma Copa do Mundo. Dizem que o maior espetáculo da Terra é o Carnaval. Bom, no sentido de teatralidade ao vivo, talvez o Carnaval, principalmente em relação às escolas de samba do Rio de Janeiro e alguns outros lugares, talvez ali nós tenhamos na modernidade a maior teatralização ao vivo do planeta. Mas, como estamos em plena Copa do Mundo, eu gostaria de usar principalmente a Copa do Mundo como referência. A vida como espetáculo. E quando a vida nos aparece como espetáculo, ela se distribui como espetáculo em várias relações de poder. E os poderes vão sendo distribuídos para as pessoas de acordo com a maneira como nós nos relacionamos com esse espetáculo que é a vida. Por exemplo, há uns 18 anos atrás ou mais, um homem armado invadiu um programa de TV, programa de Marcia Goldsmith. E ele invadiu o programa de TV porque, segundo ele diz, ele havia tentado falar com a produção do programa em algumas oportunidades, sem sucesso. E ele, desesperado, queria ver as suas filhas. 2, se eu não me engano. E, sem sucesso, ele tentou várias vezes. Desesperado, esse homem se apropriou da arma de um segurança amigo, se apropriou às escondidas e adentrou ao programa de Marcia Goldsmith armado, com o objetivo de forçar, de sensibilizar a sociedade para o seu drama. Ele queria ver as filhas. Mas por que esse homem entrou em um programa de TV para exigir o fato, para praticamente exigir ver as filhas? Ele entrou naquele programa de TV porque ele sabia que ali havia um espetáculo ao vivo. E que dentro da sociedade do espetáculo, ele estava em uma condição inferior, ou seja, ele estava em uma condição de desprezo, uma condição de inferioridade, ou seja, de exclusão, principalmente em relação ao seu objetivo de ver as filhas. Então, na sua reivindicação de cidadão, ele não se via com o privilégio de reivindicar ver as filhas e conseguir. Então, num ato de desespero, ele pegou um revólver, adentrou a um programa de TV e exigiu: eu quero ver as minhas filhas. Felizmente não aconteceu nada. Felizmente não aconteceu nada porque os seguranças o contiveram. Os seguranças conseguiram conter aquele homem que poderia criar e gerar uma tragédia naquele programa. E ele, repito, tentou fazer aquilo porque ele quis se apropriar de um espetáculo, de um programa de TV que é uma mercadoria. Um programa de TV é uma mercadoria diante de várias mercadorias que ali são expostas. Um programa, ele é patrocinado por grandes marcas. E na relação com essas principais marcas, a sociedade do espetáculo se arvora, porque a sociedade do espetáculo, segundo Guy Debord,
que escreveu na década de 20 A Sociedade do Espetáculo. O espetáculo é o espetáculo da mercadoria. Ele se apropria de um pensamento marxista, e Marx fala da alienação. A alienação do processo produtivo se dá quando nós somos alienados de toda a cadeia produtiva, ou seja, da maior parte do processo da cadeia produtiva. E o trabalhador, nos tempos de Marx, isso já mudou, mas o trabalhador, nos dias de Marx, ele participava de um pedaço, de uma parte da produção. Durante muitos anos nós ficamos sob a égide do Fordismo, que criou as esteiras na fábrica. E cada trabalhador participava de um pedaço da construção de um automóvel, de um eletrodoméstico, etc., de um avião, etc., e etc. E com isso o trabalhador era alienado de toda a cadeia produtiva que envolvia a produção das mercadorias. Então, quando a mercadoria aparece, ela aparece como uma espécie de fantasma, que aparece a nós como se tivesse autonomia. Afinal de contas, nós não participamos de todo o processo da cadeia produtiva, assim como acontecia nas tribos, nas primeiras famílias humanas do planeta, onde as pessoas ou participavam de todo o processo ou assistiam ao processo. Não havia o conhecimento e o saber como imposição de poder. O saber tinha muito mais uma relação honrosa, de honra, com a tradição, mas não tinha essa imposição do saber como poder e poder econômico, cultural, político, financeiro, que pode até ajudar a pessoa a ficar rica. Mas a sociedade do espetáculo, depois ela se aperfeiçoa em várias etapas, como sociedade capitalista, sociedade industrial, sociedade cibernética e hoje sociedade digital, que não perdeu o foco de produzir valores sociais, culturais, políticos e econômicos e nos alienar dele. A Copa do Mundo é um exemplo de uma produção de espetáculo, da produção de um espetáculo que nós não participamos de toda a cadeia produtiva desse espetáculo e nós não participamos de todos os benefícios que muitos e muitos se apropriam neste espetáculo, que é a Copa do Mundo e que é o futebol. Mas nós nos relacionamos como se o futebol fosse uma espécie de orientação mítica. É por isso que muitos narradores, como o Galvão Bueno, fazem sucesso. Muitos deles fazem sucesso porque eles têm na sua narração uma vocação de mitificar o futebol, de mitificar certos Ronaldinho e aquilo, um Ayrton Senna. Ou seja, o futebol, uma corrida de Fórmula 1, ela parece a nós como se fosse uma aparição fantasmagórica. E o mito é formado ali. E esse futebol aparece a nós como uma espécie de fantasma. E mesmo que ele só possa ser possível através do trabalho de todos nós não conseguimos nos reconhecer na Copa do Mundo como espetáculo, porque é o trabalho de todos nós que produz a mais-valia social, que produz a mais-valia do capital, mas nós não conseguimos nos reconhecer economicamente na Copa, a não ser como torcedores. É curioso como, historicamente, inclusive, o futebol ele é usado através de uma relação de poder que as ciências sociais chamam de soft power. Alguns lugares do mundo, como o próprio Catar, onde está sendo realizada a Copa, Arábia Saudita, Egito, em muitos desses lugares há ditaduras
que até esquartejam jornalistas. A liberdade de expressão não está presente. As mulheres não têm a liberdade. No Catar está previsto em lei que a homossexualidade deve ser punida com morte, muito embora, segundo informações, isso nunca tenha sido praticado lá. Nunca ninguém foi executado por ser homossexual. Mas essas ditaduras querem se incluir no mundo. E elas procuram se incluir através do soft power, ou seja, através de um espetáculo, como os espetáculos esportivos, no caso o futebol também, para se relacionar com o mundo de uma forma amistosa, e cordial. E como essa cordialidade vai ser realizada se todas essas contradições existem lá dentro, inclusive no Catar? Através também do futebol. Mas no que nós estamos interessados como consumidores e como torcedores? Estamos interessados na Copa do Mundo como espetáculo mítico. Mas, curiosamente, por mais que ela também seja fruto do trabalho social de quase todos nós, não nos reconhecemos nela. Reconhecemos que neste espetáculo tem Neymar, tem Benzema, tem Mbappé, etc, e etc. Mas até esses indivíduos que estão na ponta do iceberg, eles não fazem parte, eles não conseguem perceber toda a cadeia produtiva que explora o trabalho deles. Evidentemente que eles são os mais privilegiados, muito mais que nós que somos meros torcedores ou consumidores de Copa do Mundo. Porque se não fosse o nosso olhar para a tela, essa Copa do Mundo não teria valor nenhum. É o trabalho que nós temos de olharmos para a tela. É o trabalho que nós temos de vibrarmos com um gol. É o trabalho que nós temos, é a simbiose que existe entre o atleta, entre toda a produção e o nosso olhar, que a Copa do Mundo aparece como valor. Mas nós não nos reconhecemos nela diretamente. Achamos que a Copa é um fantasma, é uma aparição mítica. E toda a propaganda é feita assim, né? Aquela música da Champions League, que eu não sei nem fazer aqui, como se fosse uma ópera, né? Então a ópera é colocada e aquela ópera e a corrida dos jogadores em câmera lenta diante daquela ópera faz com que a gente seja elevado. Oh, que grande espetáculo! Que aparece a nós como se fosse um espetáculo mítico. As pessoas que têm a minha idade, ou um pouco mais velhas, quando nós íamos no cinema, até idos da década de 80, existia, antes de todos os filmes, existia o Canal 100. O Canal 100, ele era escrito por Nelson Rodrigues, se eu não me engano, narrado por ele não, mas era escrito por Nelson Rodrigues. E a crônica esportiva do Nelson Rodrigues em relação ao futebol era uma crônica que mitificava o futebol. Então a gente via, porque a gente não tinha o hábito não tinha tela plana naquela época, não tinha TV de LED. Então quando a gente via aquelas imagens do Canal 100 no cinema, era uma maneira que a gente via no cinema, mas a gente não via em casa. Então aquilo nos encantava. Então a narrativa de Nelson Rodrigues, daquilo que estava acontecendo na tela, aparecia a nós como um espetáculo mítico. E, inclusive, uma frase muito famosa para mitificar o futebol é que Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu nasceu há alguns minutos, se não me engano, 5 minutos antes do nada, para dar a dimensão mítica de um Fla-Flu
em toda a sua magia. Então, em todos os espetáculos da Terra, a distribuição de benefícios se dá de acordo com a nossa relação com esse espetáculo. É por isso que aquele homem entrou no programa de TV, no programa da Márcia Goldsmith, com um revólver. Porque ele não tinha nenhuma condição de ser beneficiado pelo espetáculo da vida, pelo espetáculo das mercadorias que geram riqueza, para ser ouvido. Então ele falou: eu vou invadir esse espetáculo, onde há um programa de TV, onde há anunciantes poderosos que financiam o programa. Eu vou entrar ali. E ao entrar ali, eu vou conseguir o meu objetivo de ver as minhas filhas. Porque na relação espetacular da vida, ele estava de fora. Outra marca dessa sociedade do espetáculo, além do futebol, é o Fantástico. O Fantástico foi criado para ser o show da vida. Essa marca do Fantástico, o show da vida. E talvez por isso o Fantástico nos atrai, porque ele é uma intuição de que na sociedade do espetáculo a vida é apropriada como um show. Então a nossa vida é capturada na tela ou para a tela, transformada em mais-valia que nós compramos, que nós consumimos. Mas ali, como espetáculo, teoricamente, é a nossa vida que está sendo produzida. Mas a nossa vida é produzida como espetáculo e vendida para nós como se ela fosse alheia a nós. É tudo muito curioso. E a Copa do Mundo me faz intuir a grandeza da vida como espetáculo. Estava pensando nisso agora. Nós, filósofos e pensadores, filósofos ou pensadores, eu não gosto muito de me colocar como o filósofo ou filósofo. Eu sou um professor. Eu gosto, me sinto mais à vontade com esta colocação. Mas aprendi com pessoas muito gabaritadas a seguir os passos do método filosófico. É isso aí. A vida como espetáculo. Nossa vida é um espetáculo. E a maneira de conseguirmos galgar lugares de benefício é sermos incluídos para mais e, contrariamente, para menos nos espetáculos da mercadoria. Então a Copa nos faz pensar. Tem muitas pessoas que não gostam, tem até um certo preconceito de pensar em Copa do Mundo como valor político, em Copa do Mundo como valor social, político. Não quero discutir política falando de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é só paixão, Copa do Mundo é só emoção, a Copa do Mundo é mítica, né? Aliás, o futebol parece muito mítico porque ele é um esporte muito equilibrado. Então, por mais que um time seja muito superior ao outro, o time que é inferior também pode ganhar. Então, como há essa possibilidade do time muito inferior ganhar daquele que é superior, dá a impressão do milagre. Então o futebol é um esporte mitificável como nenhum outro, né? No basquete, não. Se você tem um Dream Team americano e você tem um time fraco, no basquete não há as variáveis da zebra. Mas nessa Copa já pintou a zebra. Arábia Saudita 2, Argentina 1 de virada. Japão 2, Alemanha 1, se eu não me engano, de virada. E que não haja uma virada amanhã
no jogo Brasil. Com quem o Brasil vai jogar mesmo? Esqueci. Mas que não haja zebra amanhã. Então é isso aí. Bom jogo para nós. Bom espetáculo para nós. E que nesse espetáculo de amanhã dê Brasil. Ok, galera? Vocês são do coração.